graças, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abro meu coração, deixo o Espírito Santo entrar, peço para Ele mudar toda a minha situação. Hoje iremos contemplar os mistérios dolorosos. No primeiro mistério, vamos contemplar a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Pai, se quiseres, afasta de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade. Jesus sabia que havia chegado o momento, a hora de sua morte. Às vezes é difícil fazer a vontade do Pai. Quais são nossos cálices? Senhor Jesus, esteja junto de nossos filhos nas suas angústias, tristezas, sentimentos de abandono e solidão, para que eles não vacilem nem percam a fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 No segundo mistério, vamos contemplar a flagelação de Jesus. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Flagelar Jesus. Como ovelha ao matadouro, ele foi levado e não abriu a boca. Tudo suportou por amor.
Senhor Jesus, alivie, console e traga paz aos corações desses filhos, que lhe entregamos e pedimos perdão pelos seus pecados da carne. Pelo teu sangue precioso, liberta-os, Senhor. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 No terceiro mistério, vamos contemplar a coroação de espinhos. Foi flagelado, tomado por Pilatos, coroado de espinhos. Nosso rei coroado e zombado pelos soldados. O seu silêncio tem tanto a nos ensinar e nós ainda temos muito a aprender. Senhor, a coroa da justiça também está reservada àqueles que esperam com amor sua aparição. Segundo nos diz São Paulo a Timóteo, não permita que nossos filhos não a tenham. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 No quarto mistério, contemplamos onde Jesus carrega a cruz ao Calvário. Para o Calvário, levando sua própria cruz, foi crucificado Jesus. Jesus carregou sua cruz, assumiu sua responsabilidade, sua missão e não desistiu. Assim, enquanto estivermos de joelhos, nossos filhos estarão de pé. Ó Deus, tantas são as cruzes de mães por causa de seus filhos. Suplicamos-te que as fortaleça para que não desistam e sigam confiantes e fortes na missão a elas confiadas. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 No quinto mistério, contemplamos a crucificação, sofrimento e morte de Jesus. Em alto brado se entregou Jesus. Se entregou Jesus. A morte de Jesus na cruz é a maior demonstração do amor de Deus por nós. Que não tenhamos medo da morte que gera vida.
Amado Senhor, te louvamos por todo o amor derramado pela humanidade. Assim, ensina-nos a amar até o fim, a nos doar totalmente, assumindo nossas responsabilidades. Quedo de joelhos, ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, tudo, tudo. Nós continuaremos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, mãe. Estamos aqui para a formação da Escola de Nazaré. E como nós estamos vivendo o Kairos, né, que é o nosso grande momento, o dia de hoje nos convida a refletir sobre o mistério da piedade. Você sabe o que é isso, mãe? Se você não sabe, é importante a gente conhecer. Vocês já ouviram falar do mistério da piedade? Pois é interessante que muitas vezes a gente não presta atenção. É o mistério da salvação, não é? Porque a misericórdia de Deus ela é tão grande que nós chamamos do mistério da piedade. Para que a gente possa entender esse mistério, nós temos que conhecer primeiro sobre o pecado. É isso? E Padre Wagner deu uma explicação para nós outro dia, que a gente ficou apaixonada sobre o pecado. Quem aqui nunca teve dúvida de dizer assim, por que Deus teve que matar o seu filho? Não é assim que a gente vê? Deus teve que sacrificar o seu filho. Essa foi a pergunta da Camila para ele. E a explicação que ele deu para nós foi muito linda, ficou muito no meu coração e eu queria que ficasse no coração de vocês. O que é pecado? Né? É você quebrar o relacionamento com Deus, não é isso? Você se separa de Deus. Então, quando Deus criou o mundo, Ele criou a gente juntinho, num relacionamento tão grande que Adão reconhecia os passos de Deus. Olha que lindo. E aí, como o homem pecou, abriu uma ferida na humanidade. E não adiantava o homem pedir perdão somente. Por quê? O mistério da salvação pedia o seguinte, que o homem pedia perdão e ao mesmo tempo fosse perdoado. O homem pode perdoar? Não, enquanto pecado original. Então, qual é o mistério, né? Deus pode, se ele fizer homem, ele pode pedir perdão como homem e como Deus ele pode perdoar. No mesmo momento. Então, Deus não mandou seu filho para ser morto. Deus mandou seu filho para que pudesse, enquanto homem, por isso que Deus se faz homem, para pedir perdão. E ao mesmo tempo na cruz, que ele diz, Pai, perdoai, ele não sabe o que fazem. Como Deus, ele perdoa. Foi claro o conceito? Olha que lindo. Então, em cima disso, começa o mistério da piedade. A misericórdia de Deus é tão grande que ele se faz homem para pedir perdão no nosso lugar. Quando a gente fala de perdão, nós temos que entender sobre moral. Por quê? Porque a moral é um costume. Então, o pecado precisa de ser visto do ponto de vista da moral. Um índio andar nu, para ele tem alguma coisa de errado? Não, faz parte da cultura. Mas tem a moral cristã, que são os costumes religiosos. O pecado, ele se insere dentro dos costumes religiosos, tá bom? Então, por exemplo, o aborto. Não é isso?
Se você pensar em termos de costume de um país como os Estados Unidos, eles não consideram errado. Moralmente, para eles, né? Legalmente, para eles está correto. Mas dentro da moral cristã, está errado? Está errado, porque nós estamos matando uma vida. Ok? Então, isso é importante para a gente entender. Dentro disso, nós temos que entender que a consciência moral é que nos diz se a gente está errando ou não. É a nossa bússola. Qual é a bússola da consciência moral que nós temos? Os 10 mandamentos. Não é isso? Essa é a nossa bússola. Para a gente saber se a gente está em pecado mortal ou não, é entender isso aí. E aí, nós dizemos o seguinte, que é um fato incontestável a existência de Deus. Alguém tem dúvida? É só olhar para a criação. Não é isso? Só olhar para a gente. Olha como a gente é perfeito. E aí, ele vai dizer o seguinte, que para a gente entender a misericórdia de Deus, nós precisamos ter liberdade para decidir, ou seja, usar a nossa consciência, para que a gente possa fazer as nossas escolhas. E tem uma frase que é muito bonita, Deus nos criou porque nos ama, e quando a gente ama, quer ver um outro feliz, e Deus faz tudo pela nossa felicidade. Pegando o primeiro mandamento, nós temos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Então, por isso que hoje nós vamos voltar o pedido ao próximo, porque nós precisamos de reconciliar com Deus, nós precisamos de reconciliar uns com os outros e conosco mesmo. Quem que já se perdoou? Ninguém. Então comece a se perdoar, porque nós temos várias coisas para nos perdoar. Como mãe, quantas vezes a gente não faz o melhor? A gente precisa se perdoar. Então, dentro desse mistério, né, da piedade, a exortação, ela nos diz o seguinte, que para conhecer o pecado era necessário fixar-se o olhar na sua natureza. Então, o pecado diz para nós do mistério da iniquidade. Então, para a gente entender o mistério da piedade, nós temos que entender o mistério da iniquidade. O que é o mistério da iniquidade? O mistério do pecado que eu acabei explicando para vocês agora. O homem pecou e Deus veio para restaurar como homem esse pecado. E uma coisa importante que a exortação nos ensina, que o pecado não é o protagonista da história. O protagonista da história é Deus. Então, o mistério do sacramento da piedade, ele é maior do que o mistério da iniquidade. O pecado do homem seria vencedor e, por isso, destruidor de todos nós. Mas o desígnio salvífico de Deus ficaria incompleto ou mesmo vencido se não tivesse o mistério da piedade. E São Paulo vem chamar a atenção para a gente numa carta pastoral de 1 a Timóteo, quando ele diz o seguinte, é grande sem dúvida o mistério da piedade. Ele vai contar para Timóteo várias coisas nessa carta, mas ele vai dizer que o mais importante que nós precisamos de ver é o mistério da piedade. Por quê? Porque muitas pessoas estão sofridas, gente, porque não aceitam a misericórdia de Deus. Quantas pessoas Deus já perdoou e as pessoas não se perdoam? Então ele vem dizer o seguinte, para que a gente tenha uma visão completa da economia da salvação, nós precisamos entender na visão paulina que é verdadeiramente grande o mistério da piedade, porque ele vence o pecado. Então, hoje, mãe, eu te pergunto, qual é o seu pecado? O que você precisa de mudar na sua vida? E a partir desta mudança do pecado, nós precisamos de entender uma coisa importante, que esse pecado está inserido no dinamismo da história. E Deus percorre toda a história da humanidade para poder trazer a salvação. Porque Deus veio lá atrás,
né? Há 2000 e alguns anos atrás, para nos salvar. Terminou? Não. Ele continua nos salvando todos os dias. Só que tem uma coisa, ele fez esse processo de salvação do pecado. Passou a nos dar um cheque em branco. Mas muitos de nós, mãe, pensa nisso, se você já foi lá e resgatou esse cheque. Quantas pessoas não buscam a reconciliação com Deus? Tá lá, é só tirar o cheque. Mas se eu não for ao banco, isso não vai acontecer. Então Deus, no seu amor infinito, Ele construiu um sonho. E constrói com a humanidade que é a sua casa. Então nós precisamos de viver o sonho de Deus. E qual é o sonho de Deus? Que a gente se reconcilie com Ele, com o próximo e conosco mesmo. Só que tem em 1 Timóteo, a frase é muito linda, né? Para caminhar nesse mistério do Cristo. Como nós todos reconhecemos e professamos, é grande o mistério da piedade. Então, mãe, em 1 Timóteo 3,16, né, vai ser a fonte do sinodal aqui, do pós-sinodal de João Paulo, quando ele diz que é o mistério. Ele foi manifestado na carne. Ou seja, Deus se fez homem. Agora que bonito. Justificado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque quando ele está sendo batizado, não vem uma voz do céu? Este é o meu filho muito amado. Aparece o Pai. E quando na barriga Maria encontra com Nossa Senhora, com Isabel, o que ela diz? Isabel fica cheia do Espírito Santo, contemplado pelos anjos, ou seja, nós não estamos sozinhos nesse mistério, proclamado entre as nações e acreditado no mundo. Só que isso hoje ainda não é uma verdade. Quando a Camila for falar sobre a catequese, nós vamos ver isso no próximo mês. Onde nós temos que catequizar as pessoas para que a gente possa viver a glória do Senhor. Foi claro que é o mistério da piedade? Então, mãe, lembrando que o mistério da piedade é a salvação. Foi todo o processo que Jesus fez vindo ao mundo. E aí, falar em mistério da piedade é falar do próprio Cristo. Porque, gente, hoje para nós, que estamos catequizados, é fácil falar que Jesus veio ao mundo, morreu e ressuscitou por nós, não é verdade? Mas vocês imaginaram isso há 2000 anos atrás? Alguém achou que estava ficando maluco. Quando eles começaram a proclamar esse mistério, as pessoas não entendiam. Por isso que começa muito a catequese pelo amor do Pai. Porque só quem entende o amor do Pai é capaz de entender o mistério da piedade. E para apresentar esse mistério, São Paulo transcreve em 3 linhas o maior hino cristológico. O que é cristológico? Nós estamos centrados em Cristo. A nossa salvação ela é centrada em Cristo, porque Ele são 3 pessoas, né? Únicas, né? O grande mistério da Trindade. Mas a gente tem que entender que esse Deus nos ama tanto e Ele é capaz de penetrar até nas raízes escondidas do nosso coração. Então, olhando esse mistério, nós não podemos olhar ele sozinho, nós temos que olhar durante toda a salvação. A salvação começa com aquele momento com Cristo? Não. Deus começa lá em Abraão, lá em Noé, fazendo o chamado para que voltasse após o pecado, né? Depois de Adão, a primeira história é Noé, ele vem fazendo, só que a humanidade não o ouviu. Então, se a gente pegar a palavra do vinhateiro, nós vamos entender essa história da salvação. Por quê? Porque Deus diz assim, comprei uma vinha e deixei na mão de alguém. E aí mandei um
mandei outro dizer que eu queria a minha vinha. E as pessoas matavam. Como eles não me ouviam, eu mandei o filho, o vinhateiro, falando. Deus é a mesma coisa. Ele mandou os profetas, mandou os patriarcas, e nós continuamos o quê? Sem entender. Aí ele mandou Jesus. E mesmo assim, tem muitas pessoas que não o reconhecem ainda. Então, para a gente falar em mistério, nós temos que dizer que é algo que está escondido. E São João também se refere a isso numa mensagem muito própria. São João vai dizer o seguinte, que no homem habita a semente divina. O que significa isso, gente? Olha que lindo isso na nossa vida. Se tem a semente divina dentro de mim, eu só tenho que regar. Ela já está dentro de mim. Eu não tenho que buscar a semente e botar ela aqui. Ela já está dentro de mim. Só que essa semente, ela fica tampada pelo nosso pecado. Quando eu busco a reconciliação, eu tiro as ervas daninhas e aí fica fácil para Deus fazer a nossa reconciliação com Ele e com o outro. E aí, a semente está dentro de nós, mas Deus nos dá a liberdade. Então, a exortação diz o seguinte, é preciso o esforço cristão. A piedade de Deus para o cristão há de corresponder da piedade do cristão para Deus. Está claro isso? Então, Deus já colocou a semente, mas ela só vai germinar quando? Quando eu, como cristão, reconhecer que eu preciso da semente de Deus. E eu achei isso muito lindo, né? Porque ele vai falar disso aqui de uma forma muito legal, quando ele diz o seguinte, desmarquei aqui a palavra, mas está aqui de volta. Nós sozinhos não conseguimos, tá? Então, para isso, para combater a iniquidade e o pecado, nós precisamos de buscar a força espiritual. E a força espiritual está onde? Nessa semente que Deus já colocou dentro de nós. Só que para a gente fazer essa busca interna, nós temos uma consciência defeituosa. Tem pessoas que têm uma consciência laxa, que nós chamamos, ou relaxada. Nada é pecado. Para pensar. Nós já vivemos isso, não sei vocês, mas eu já vivi isso. Tinha coisa que eu não achava pecado. Que alguém falava, nossa, fulano é chato, né? Tudo para ele é pecado. Por quê? Porque eu estava com uma consciência do mundo. Agora, tem pessoas que têm uma consciência rígida demais, que são as pessoas escrupulosas, que também está errado. Onde para essa pessoa tudo é pecado. E isso é um grande perigo, viu, gente? Cuidado com a beatice. Eu falo muito isso para as pessoas. Por quê? Porque quando nós estamos limpos por dentro, nós não temos que estar com muita preocupação fora. Tem tipos de seitas, ou às vezes mesmo dentro da igreja católica, que começa saia comprida, blusa de manga comprida. Por quê? Porque quer tampar o pecado. E nós temos que fazer ao contrário. Nós temos que trazer à luz o nosso pecado, para que a gente possa reconhecer esse pecado e buscar a nossa salvação. Tá claro isso para nós? Então, estudar Santa Teresa d'Ávila, que está sendo o meu maior momento, eu já aproveito, mãe, para partilhar com você que a caminhada da espiritualidade vai ser por Santa Teresa. O que ela faz nas 7 moradas? Na primeira morada, eu abandono os pecados mortais. Na segunda morada, eu abandono os pecados veniais. Na terceira morada, eu já começo a viver sem muitos pecados veniais. A minha consciência já está preparada para ver aquilo que vale a pena. Na quarta morada, eu já estou em relacionamento com Deus. A maioria de nós estamos na primeira ou na segunda morada.
Então, ele vem pedir aqui para a gente ter uma vida reconciliada. Nós precisamos abrir a inteligência humana para a conversão e para a reconciliação. Ou seja, eu preciso de entender que eu não posso viver com o pecado mortal. Agora, se eu saio do pecado mortal, eu só não vou para o inferno. Para que eu vá para o céu, eu preciso de trabalhar também os pecados veniais. E aí, a exortação vem chamar a atenção pela perda do sentido do pecado. E São João, né? Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, quem confessa, né, que o mundo está sob o jugo do maligno, é convidado a ouvir a voz da verdade. E qual é a verdade? Deus. Então, quando a gente ouve a voz da verdade, e é interessante nesse livro de Santa Teresa, tanto o Caminho da Perfeição quanto as Moradas, né? O que é o caminho da perfeição? A gente buscando, pouco a pouco, ouvir a voz de Deus. Os nossos ouvidos, a nossa inteligência, o nosso coração, ele está embotoado, né? No sentido que ele está tampado. À medida que a gente vai frequentando as moradas em busca de Deus, nós vamos ouvindo a voz dele. Então, o primeiro passo é a gente confessar que a gente foi gerado na iniquidade. O que é ser gerado na iniquidade? No pecado original. No batismo, nós somos limpos do pecado original, mas as consequências, ela ainda permanece. Por isso muitas vezes nos leva a desconsiderar o mal e achar que quase nada é pecado. E aí, mãe, eu te pergunto, qual foi a última vez que você confessou? Porque tem gente que acha que não tem pecado. Então, se não tem pecado, não precisa confessar. Mas tem pessoas que têm medo de Deus. Se sentem ameaçados pelo medo e pelo desespero. Então, nós precisamos nos abrir à reconciliação. Porque se eu não tenho medo, eu chego perto. Vamos trazer isso para a nossa vida pessoal. Um filho que tem medo da mãe ou do pai, chega para contar as coisas para ele? Não, porque ele tem medo. A mesma coisa acontece conosco. Se nós temos medo de Deus, nós não aproximamos para confessar os nossos pecados. E com isso, ele vem dizer o seguinte: o mistério da piedade da parte de Deus é a misericórdia de que o Senhor é nosso Pai. Repito, mais uma vez, infinitamente rico. Este é um amor mais poderoso do que o pecado, mais forte do que a morte. Diante do nosso pecado, ele não retrocede. Diante das nossas ofensas, ele não se sente ofendido no sentido, ai, tô de mal. Mas ele se sente ofendido no sentido que você precisa de voltar. Mas se torna ainda mais solícito e generoso. E a gente sabe que São Paulo diz que aonde abunda o pecado, superabunda a graça. Então, quanto maior for as nossas misérias, maior é a misericórdia de Deus. E a grande graça dos santos foi que eles se reconheceram pecadores. Eu não sei você, mas eu tinha muita dificuldade em reconhecer pecado mortal. O pecado mortal foi fácil, mas o pecado venial, a gente tem muita dificuldade. E eu estava até compartilhando com as meninas aqui, que eu me dei conta que eu adorava correr para ir comungar, para poder comungar da hoxa maior, porque quando o padre faz, ele divide e os primeiros recebem da hoxa que está na patena. Até que eu me dei conta que a miséria da gente é tão grande que a gente quer sempre o maior e o melhor. Então, comece a olhar dentro de você. E quando você começa a fazer essa faxina, é interessante que coisas que não te incomodavam como pecado, você nem sabia que era pecado, agora ele passa a ser. Mas uma coisa eu quero que fique bem claro no nosso coração:
O Senhor é rico em misericórdia. Por isso, nós precisamos dizer mesmo: o Senhor é a própria misericórdia. O mistério da piedade é o caminho aberto pela misericórdia divina à vida reconciliada. Então, mãe, qual é a mensagem da nossa formação hoje? O que ficou no nosso coração? Que nós temos que agarrar com unhas e dentes esse mistério da piedade. Nos agarrarmos à misericórdia, porque a partir da misericórdia nós seremos salvos. Continuamos então reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos então pedir ao Espírito Santo que venha fazer morada no nosso coração, que venha nos inundar, venha preencher cada espaço do nosso coração que precisa hoje e sempre, né? Receber a palavra do Senhor, que ela caia no nosso coração fecunda. Então, o Espírito Santo, Ele faz essa ponte, Ele que permite, Ele que nos possibilita isso, de inundar, de mergulhar naquilo que o conhecimento de Deus traz para nós. Vamos cantar isso, pedir isso, rezar isso. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração, viver o amor. Nós meditamos neste quinto mês a parábola do servo cruel. Mãe, nós viemos nesta caminhada de formação desde dezembro, com o Pai nos levando à reconciliação, através das formações e das meditações da palavra. No primeiro mês, Deus nos convidou a, como Daniel, orar pelo nosso povo e a nos reconciliar com Ele. Nos chamou também, nos fez voltar como filho pródigo, e caminhando, nós fomos resgatados como ovelha perdida. Ele nos buscou. Davi também reconheceu seus pecados e Deus o perdoou. E neste momento agora, Jesus vem nos ensinar através de mais uma parábola, que vem a ser a parábola do servo cruel. Vamos mesmo, mãe, colocar neste momento todo o nosso coração para ouvir este ensinamento de Jesus através dessa parábola, com o desejo do nosso coração de nos reconciliar com o nosso próximo. Porque João Paulo II já vem na exortação há 35 anos atrás, trazendo a necessidade do povo se reconciliar, de trazer o povo para Deus, de olharmos para nós mesmos. E isso volta para nós no movimento como uma grande graça. E aproveitar essa oportunidade é ouvir a voz de Deus, a busca que nós, todas mães, temos a cada dia para ouvir a voz do Senhor na nossa casa. Então vamos colocar o nosso coração agora para ouvir essa palavra. Quando Pedro se dirige a Jesus perguntando: Senhor,
Quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Essa parábola do servo desumano e cruel que nós vamos ouvir hoje vai nos mostrar realmente o tamanho da misericórdia do Senhor para com cada um de nós. E quando a gente observa essa pergunta que Pedro faz a Jesus, que São Pedro faz a Jesus, ele pergunta: se o meu irmão pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? E já responde até 7 vezes. Será que agimos assim também quando alguém nos fere? Nós colocamos limite no nosso perdão? Será que nós nos dirigimos a Deus para saber como agir, como lidar com as situações? Ou agimos por nós mesmos? Pedro aqui se dirige ao Senhor, mas coloca um limite no perdão dele. Ele já responde até 7 vezes. Será que também muitas vezes nós perdoamos isso? Até aqui nós perdoamos ou não? Então, perdão, mãe, é uma palavra que está relacionada com o amor. E amor a gente mede? Então, como medir o perdão? Como medir a capacidade de perdoar? E Jesus vem responder: não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. O Senhor vem falar para nós hoje que o perdão é infinito, Ele nos perdoa sempre. Tudo isso, mãe, quando nós lembramos que já fomos perdoadas, quando Jesus se oferece em sacrifício, morre por nós para a remissão dos nossos pecados, é que nós percebemos o tamanho da misericórdia do Senhor e fomos perdoados numa fortuna inimaginável, como Ele diz na palavra, e nós não temos como pagar. Então, quando um irmão nos faz uma pequena ofensa e nós não conseguimos perdoar, se já fomos tão perdoados, demonstramos que o nosso coração não é grato ao Senhor pelo perdão que recebemos na cruz. E o Senhor vem nos falando também que o reino dos céus é, portanto, como um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Jesus nos mostra aqui como é o reino dos céus e vai nos contando essa parábola. Quando começou o ajuste, trouxeram-lhe um que lhe devia uma fortuna inimaginável. Como o servo não tivesse com que pagar, o Senhor mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía para pagar a dívida. O servo, porém, prostrou-se diante dele pedindo: tem paciência comigo e eu te pagarei. Diante disso, o Senhor teve compaixão, soltou o servo e perdoou-lhe a dívida. E o Senhor nos perdoa sempre, tem compaixão de nós, perdoa essa dívida. E saindo dali, esse servo encontrou um dos seus companheiros que lhe devia uma quantia irrisória. Ele agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos pés dele, suplicava: tem paciência comigo e eu te pagarei. Mas o servo não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão. Será que muitas vezes é assim também que agimos? Quando o Senhor nos perdoa sempre e nós não conseguimos perdoar o nosso irmão? E quando rezamos o Pai Nosso: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Santa Teresa d'Ávila, no Caminho da Perfeição, falando sobre a oração do Pai Nosso, nos ensina que nós colocamos a nossa vontade sobre a vontade do Senhor. E quando colocamos a nossa vontade na vontade do Senhor, pedimos a Ele que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, não como nós perdoaremos. Senhor, nos ajude a perdoar o nosso irmão, como Jesus nos perdoa sempre. Coloca mesmo, mãe, no teu coração, né? Fecha os teus olhos e vamos pedir a Deus, junto com o rei Davi: Senhor, tende piedade de mim. E a tua piedade, Senhor, venha conforme a tua misericórdia, não como a misericórdia do homem, que, como Pedro, acabou limitada em 7 vezes.
mas que o Senhor possa mesmo vir lavar-me de toda a minha culpa. Purifica-me, Senhor, do meu pecado. Vai pedindo mesmo no seu coração, para que Deus possa purificar. Eu quero sair de hoje daqui purificada. Eu reconheço a minha iniquidade. Vamos pedir então que onde há frieza que haja amor em nós, que onde há ódio, que haja o perdão, que o Senhor nos dê essa capacidade de perdoar sempre, sem limites, assim como Ele nos perdoa. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Mãe, que nesse momento nosso Senhor também nos conduza rumo à perfeição, para perdoar o nosso próximo. Dentro da nossa casa também, nosso marido, nossos filhos, aquelas pessoas que sentimos que nos feriram em alguns momentos, que é tão difícil perdoar. Perdoar não é só esquecer, desculpar, mas sim olhar para a situação com o olhar do Senhor. Convidar mesmo Deus, neste momento de reconciliação que estamos vivendo, a nos levar ao perdão. O perdão é o maior ato de amor que podemos dar ao nosso próximo, assim como Jesus o fez por nós. A palavra perdão, na raiz da palavra, é a perfeição. Donare, nós doamos o nosso máximo ao extremo. E doar o perdão a alguém só pode ser feito a três, junto do nosso Senhor. Vamos mesmo, mãe, neste momento, convidar o Senhor para nos levar ao perdão onde precisamos. Lembrando da frase que Jesus fala do alto da cruz: perdoai, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Mãe, feche seus olhos neste momento e lembre mesmo das pessoas, pense as pessoas que estão vindo agora à sua mente, que você precisa perdoar. Quando você reza com essa frase e fala para Jesus: perdoai, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Essas pessoas que estão vindo no teu coração agora, mãe, que Deus possa estar vindo junto de ti e te levar a este perdão. Criar este momento que você possa falar com essa pessoa de coração, perdoar de coração, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então o Senhor nos ensina neste momento, que é neste momento que vamos perdoar, estamos caminhando para o reino dos céus. Porque quando Jesus nos ensina no Pai Nosso: Pai, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, Jesus se dirige a Deus dizendo que nós já perdoamos, colocamos: seja feita a tua vontade. E Ele mesmo pede ao Senhor. Não somos nós que estamos pedindo quando rezamos. Também quando estamos rezando o Pai Nosso, que nós possamos pensar nessas pessoas, que possamos perdoar assim como o Pai nos perdoa. E não com o nosso senso de justiça que muitas vezes queremos fazer quando as situações acontecem. Leve mesmo ao Senhor, mãe, essa situação que é difícil perdoar. Por que é tão difícil perdoar? Porque
porque é o ato que o Senhor quer que nós ofereçamos a Deus. Nós poderíamos pedir perdão a Deus dizendo: Senhor, nos perdoa porque fizemos jejum, porque rezamos muito, porque fizemos obras de caridade. Mas Jesus nos ensina: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É o que Deus tem nos pedido, que nós apenas perdoemos o nosso irmão de coração. Ensina-nos, Senhor, a perdoar de coração o nosso irmão. Nós vamos pedir agora, neste momento, que o Senhor limpe o nosso coração de todo julgamento, de todas as vezes que nós nos julgamos mais sábios e mais entendedores do que é a verdade e apontamos o dedo do erro, esquecemos de olhar para nós. O Senhor hoje quer de nós que nós aprendamos a misericórdia antes do julgamento, porque é assim que o Senhor nos trata, com misericórdia. Então, Senhor, limpa o nosso coração, quebra o nosso coração de todo o julgamento. Nós não somos juízes de nada, mas nós temos em Deus a fonte da misericórdia. Ele é o justo juiz. E por nos tratar com justiça, Ele age com misericórdia para nós. Vamos pedir isso: Senhor, quebra o meu coração. Começa em mim, quebranta o meu coração, para que eu possa perdoar. A começar em mim. A começar em mim. Quebra o meu coração, Senhor. Quebra o coração, para que sejamos todos, como Tu és em nós. Como Tu és em nós. Mais uma vez, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Onde a frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, cresça em nós, rumo à perfeição. Mãe, então, no momento em que nós não conseguimos perdoar, nós possamos voltar o nosso coração por todo o perdão que Jesus já nos concedeu na cruz, para nos salvar. Ele se ofereceu um sacrifício para nos dar a vida eterna, para nos ensinar o caminho da salvação. Que nós não hajamos como este servo cruel, com uma pequena ofensa que recebemos e tratando as pessoas dessa forma, não permitindo que Jesus haja em nós para perdoar. Nós precisamos permitir a ação do Senhor no nosso coração para que Ele perdoe em nós. Mas nós precisamos permitir que este servo, que o exemplo deste servo não esteja na nossa vida, Mãe, porque Jesus vem até e nos fala aqui na palavra: servo malvado, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Jesus nos perdoa sempre. Ele perdoa toda a nossa dívida. Todas as vezes que caímos, que precisamos, Ele vai nos perdoar, porque é infinita misericórdia do Senhor. E pensando nesta pergunta que Jesus nos faz, nós queremos te agradecer, Senhor, por colocar em nosso coração que nós temos uma dívida contigo, Senhor.
E queremos ir sendo gratas e alegres por ter sido perdoadas. Que nós nos lembremos todas as vezes que precisamos perdoar, que nós fomos perdoadas primeiro. Então, Senhor, neste momento, nós entregamos também, novamente, todas as pessoas que ainda é difícil perdoar. Que seja mesmo o Senhor a agir em nós. Nós te convidamos, Senhor, neste ano do Kairos, para que esteja conosco e nos leve à reconciliação com o nosso próximo. Através de ti, Senhor, através deste amor que nós sozinhos não conseguimos entregar aos nossos irmãos. Leva-nos, Senhor, a este caminho de reconciliação. Leva-nos a ter compaixão do nosso próximo, mesmo que seja algo muito difícil para o nosso olhar, Senhor, mas que seja o teu olhar em nós. Uma perfeição, esse caminho de reconciliação. É isso que esse Kairos está fazendo na nossa vida e na vida das nossas famílias. Está nos levando rumo à perfeição para que o corpo de Cristo, para que o coração de Cristo cresça em nós. Vamos terminar assim, onde há frieza. Onde há frieza, que haja amor. Leve o perdão. Onde há ódio, perdão. Permita Cristo crescer, para que teu corpo cresça assim, uma perfeição. Rumo à perfeição. Onde há frieza, onde há frieza, que haja amor. Onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Senhor, vamos neste momento rezar juntas agora, mães, a oração da Mãe Reconciliada. Que neste momento, pedindo perdão mesmo ao Senhor e perdoando o nosso próximo, vamos agradecer. Senhor, eu te agradeço pelo dom da vida, eu te agradeço pelo dom da fé, contemplo com emoção a tua cruz redentora. Pregado na cruz, perdoaste a humanidade. Pelo teu sangue derramado, eu te suplico, queima as mágoas que tenho em meu coração, que eu perdoe como me perdoas. Pelo teu espírito de amor, eu te suplico, renova o meu coração. Meu coração está secando pelas mágoas, o orgulho me domina, estou presa em mim mesma. Pelo teu sangue derramado, pelo teu espírito misericordioso, liberta-me, cura-me, Senhor. Eu creio, eu te suplico, dá-me força e coragem para perdoar. Eu quero ser uma pessoa que perdoa e ama. Eu quero ser uma pessoa reconciliada, reconciliada comigo e com o meu próximo. Conceda-me, Senhor, perdão e reconciliação, que pelo meu exemplo de perdão seja minha família reconciliada, hoje e sempre, sinal e instrumento da reconciliação. Eu creio, Senhor, tu me ensinas, quem ama, perdoa, amar hoje e sempre, perdoar hoje e sempre, vida reconciliada. Louvado sejas pelo teu sangue derramado na cruz. Amém. Quem ama, perdoa. Pai, neste momento, nós te entregamos cada filho que está aqui, cada situação que precisa de perdão, Senhor. Que o Senhor possa mesmo agir na nossa vida. Nós te convidamos, Senhor. Nós
a pessoa que precisa ser perdoada e o Senhor, que o Senhor esteja à frente, fazendo em nós este ato de amor com o nosso próximo. Que cada filho esteja agora aos pés do Senhor, aonde o Senhor nos perdoou primeiro. E pedimos também a Nossa Senhora de Nazarete que interceda por este momento de perdão, nos levando a Ti, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu sou vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. Minha família é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. Meus filhos são vitoriosos pelo poder do sangue de Jesus. A Igreja Católica é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. O movimento de mães é vitorioso pelo poder do sangue de Jesus. O Brasil é vitorioso pelo poder do sangue de Jesus. Família comece e termine, sabe onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Estivemos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.